Isso é inadmissível. Esse monte de jogador aí acomodado, preguiçoso do cacete, não tem cobrança, porque o Dorival é o paizão de todo Também mundo. Jaci, que é grandalhão. Jaci, já falamos, é aquele imponente, segurança de casa noturna, mete aquele terno, aquela gravata que nem fecha a gravata, né, no colarinho, né, Sgrilis? Porque não dá pra fechar, né? Não dá pra fechar. É o Jaci, o zagueirão do Coritiba. Cruzamento, desvio de cabeça, é gol do Coritiba. Foi ele, Jaci. Se ferrou. Houve um equívoco. Eu avisei que ele tava na área e era grandalhão. Eu disse, Jaci. Aberto o placar, o Coritiba não fez nada na bola parada. Placar do Estádio 97 informa. Ixi, lá em Itaquera. Quem sabe não será uma noite épica? Quem sabe não estão preparando isso pra nós aqui? Quem sabe nós não somos privilegiados? Já foi também, né? Coisa de por medo, né? Um dia qualquer um vai lá e ó, deita. O Corinthians é bobinho na arena. Coritiba 2, Corinthians 0. Jaci, aí tem várias, né? Já se ferrou, já se iludiu. Segura, ó, que o Coringão voltou a estar imbuído. Já tô iludido de novo. É, torcida ontem perdeu a paciência, hein? Prepara o podcast aí, que hoje vai sobrar pro Dorival. Dorival, parabéns, mano. Agora sim é um time com postura. Fala da Naba, fala aí, mano. Trouxa, trouxa, trouxa. Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, fala aí, lelê. Trouxa, trouxa, trouxa. Fala da Naba, fala aí, lelê. Teve bufadinha já ontem. Pois é, começa com pois é. Pois é. Bufadinha parece quando você puxa o pino da pressão da panela. O mano ficou com a bochecha oleosa e assim, ó, bravo. Acabou o jogo, os caras lá de trás do gol, bando de tananã, tem que ser homem pra jogar no Coringão, hein, mano? Essa é clássica. Essa é a clássica da torcida, hein? E aí... Inclusive, até falando jogadores, viu, mano, saindo de campo e falando sobre isso, né? O Alan falou, entendeu a cobrança da torcida e falou o seguinte, ó, se ninguém quer ser cobrado, não quer receber crítica, vai jogar na Arábia. Entendeu? Lá não tem problema, vai jogar lá em Dubai. Não ganha mais ainda. Eu já vi o cara dando uma chicotada. Se você tomar um gol na Arábia, tinha o cara lá de burca lá, deu uma chicotada no outro. Pênalti quando perdeu as costas, o corpo das costas. É, lá deve ser difícil. O cara prende o teu passaporte, você não sai mais. Você tá doido. Ó, e o Gabriel Paulista falou o seguinte, temos que melhorar muito, não podemos perder jogos em casa. E aí, né, o Silvestre que dirigiu o Corinthians, ontem não foi o Dorival, né, o Dorival tinha sido expulso. Mas é a mesma. Nem o Stallone, né, foi outro Silvestre. Ele falou que contra o Santos vai ser diferente, porque não tem como ser pior do que o jogo de ontem. Ah, tem! É o que esperamos, né? A frase pior do que tá não fica, não existe. Existe Ele sim. falou que não tem como ser pior. Sempre pode. E ele analisou, ele falou assim, o pessoal falou, o Garro, falar sobre o Garro, sobre o Memphis, o pessoal falou, não dá pra analisar ele, porque o time todo tava ruim ontem. Todo mundo foi mal ontem. Todo mundo foi mal, não é questão de um ou outro jogador, todos os jogadores estavam ruins. O time tava péssimo. Mas ontem. é claro que tem uns que, por serem referência, vão ser mais cobrados. E é o eu Memphis. entendo perfeitamente, como é o caso do Memphis, por exemplo. Ô, Lelê, pra falar a verdade, cara, novamente, quando inclusive já recebi um monte de mensagem de Dory Lovers aí, de Dorivetes, que a semana passada quando eu tava debatendo aí com o meu irmão, vários, mano, você pega muito no pé do Dorival, o Dorival, ele faz milagre com esse time. Não faz milagre. O Corinthians, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro, eliminando o Palmeiras, e depois aí posteriormente ganhando a Supercopa, Lelê, em cima do Flamengo e jogando o que jogou, é porque o time pode produzir. O Dorival não fez milagre. É porque ele cobrou os jogadores naquela oportunidade e a torcida também deu uma prensa e os jogadores resolveram correr. E quando a gente fala esse elenco do Corinthians escolhe jogo, também é por bundamolismo do treinador, Lelê. O Dorival, se você me perguntar, você mandaria ele embora hoje? Não mandaria por falta de opções.
O Léo Jardim tá empregado, o Castro também tá empregado. Então hoje eu não mandaria o Dorival embora. Mas eu não confio no trabalho do Dorival. O trabalho do Dorival é fraco. O Corinthians ele foi campeão apesar do Dorival. Não é por causa do Dorival, apesar dele. E se vocês se lembrarem, Lelê, até resgatando um pouquinho da Copa do Brasil, o Corinthians quando ele vence o Cruzeiro no Mineirão, com aquela postura que ele teve, foi um negócio surpreendente. Claro que foi. Ali eu acho que o Dorival teve mérito também. Só que quando vem jogar dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians ele foi amassado. Ele poderia ter perdido a classificação num jogo que estava teoricamente controlado, pelo placar que ele já tinha feito na casa do adversário. O Dorival não soube, talvez aí, frear o Cruzeiro. Tanto que o Cruzeiro venceu o jogo e quem salvou ali o Dorival foi o próprio Hugo Souza naquela cobrança de pênalti. O jogo contra o Vasco, Lele, que foi o primeiro da final, vocês vão se lembrar, a partida do Corinthians foi horrorosa dentro da Neoquímica Arena. Nós poderíamos ter perdido pro Vasco aqui dentro. Tudo bem, no Rio de Janeiro ganhou o título, o Bidon jogou pra cacete, o Memphis estava bem, o Yuri Alberto, enfim. Só que o Corinthians ele já poderia ter custado muito caro pela partida nojenta que ele fez aqui. Os jogos, Lelê, do Campeonato Paulista contra Novo Horizontino, contra a Portuguesa, são inadmissíveis. E não vem com aquela desculpinha fraca e ridícula. É o calendário desumano. É o calendário apertado. Os jogadores estão cansados. Esses porra do cacete estão correndo há 40 dias, praticamente um mês e meio, de temporada que começou e já estão com a língua de fora. Então esses caras não são atletas profissionais. Esses caras eram poupados em partidas decisivas do Campeonato Paulista e estavam com esse futebol de e esse treinador meia-boca usando isso como desculpa. E agora, seu Dorival, depois de 11 dias parado, você volta com esse futebol de bosta que o Corinthians apresentou ontem. Qual que é a tua desculpa agora? Você fez o que nesses 11 dias, Dorival? Você e o seu filho aí também, o tal do Lucas Silvestre. Jogaram bingo com o jogador? Jogaram banco imobiliário? Porque trabalho de campo e bola vocês não devem ter feito pra apresentar essa merda de futebol. E aí quando vocês vêm com esse papinho ridículo, porque o futebol hoje tá muito desgastante. Não tá desgastante só pro Corinthians. Vocês tomaram um amasso do Curitiba, um time que tem como objetivo na Série A do Campeonato Brasileiro a permanência, nada mais que isso. O Curitiba ele veio de volta pra Série A com o único objetivo de permanecer na Série A. Esse time do Curitiba é horroroso. E o Corinthians conseguiu perder pra esses caras. E o grande detalhe, Dori Lovers, vocês que adoram o Dorival e falam que o elenco é fraco e que o Dorival não tem culpa, o aproveitamento do Dorival dentro da Neoquímica Arena, Lelê, é de 50%. Isso é inadmissível. Esse monte de jogador aí acomodado, preguiçoso do cacete, não tem cobrança, porque o Dorival é o paizão de todo mundo. Ele vive inventando desculpa de calendário, de cansaço, porque o campo é ruim, e ele nunca cobra os jogadores. Ô Dorival, na boa, cara, já deu por A mais B, Lelê, e tá provado, não dá pra jogar Ranieri e Alan junto, não dá, um é reserva do outro, não dá pra jogar Bidon e Garro juntos, tem que ser reserva do outro. Então não dá pra você insistir com essa merda de escalação, Dorival. Ou você coloca o Bidon, que pra mim tem que ser o titular, e o Garro tem que ser banco. E ô Garro, você é outro também que precisa ser cobrado. Você faz muito tempo que não joga merda nenhuma, você vive de lampejos em jogos esporádicos. Em jogos pontuais. Você precisa ser cobrado também. Você é um dos caras que tem que carregar esse time do Corinthians nas costas. Igual esse holandês do cacete, esse preguiçoso aí. Tem gente aí fazendo conta pra tentar ampliar o contrato desse cara. Não merece, velho. Não merece. É outro que escolhe jogo. E aí ele faz um gol decisivo aqui ou ali, aí falam assim, Lelê. Fala do Memphis agora, mano. Na final da Copa do Brasil, lá ele sendo protagonista, nessa reta final de Copa do Brasil. Ele é pago pra isso, cacete. Ele não tá fazendo um favor pra mim, muito menos pro clube. Esse cara ganha 6 pau por mês. Então, Dorival, você, com esse trabalho ridículo e tosco, você precisa se cobrar também. Inclusive cobrar esses jogadores do cacete que acham que estão num resort eterno. Porque aí daqui a pouco, Lelê, a Libertadores é o nosso foco. O foco do Corinthians tem que ser todo o campeonato que eles disputam. O Corinthians não tem que escolher título pra correr, não. O Corinthians precisa jogar todo o jogo e honrar essa camisa que vocês vestem. O Corinthians é a terceira maior folha salarial hoje do Brasil e vocês precisam provar em campo isso daí. Cambada de preguiçoso do cacete. E vocês, torcedores que defendem essa tese ridícula do Dorival, vocês merecem essa merda desse time. Vocês merecem essa tiriça. Porque esse Dorival também é outro que não se cobra. Ô, Motinha, na boa, mano, jogador de futebol tem essa característica de vagabundo na essência dele. Se não tiver um treinador que cobre esses caras e põe esses caras na parede, pra eles é muito cômodo ficar com esse discursinho, inclusive do próprio Bidu. Ô, Bidu, você tem sido um dos melhores jogadores do Corinthians, apesar de você ter falhado no segundo gol ontem também. Pra mim, você era o único que tava se salvando até então. Só que a sua declaração foi ridícula também. Você fala, o torcedor tem o direito de cobrar, mas eles não podem esquecer que a gente fez nos últimos 8 meses. Vocês não fizeram favor pra ninguém não, seu porra. Falou dos 2 títulos, né, conquistados, né, mano? Ele falou.
Os 3, pra falar a verdade, Mota, porque já pega o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa. Mas, ô Bidu, você tá vivendo em cima de uma idolatria que você não tem. Então você que curve-se e cale sua boca e jogue bola, junto com seus companheiros aí também. Você tá achando que você é o Marcelinho Carioca? Você tá achando que você é o Cássio, o Sócrates? Você não é também. Então dá uma segurada na tua onda. A torcida tem que cobrar porque vocês estão vestindo a camisa do Corinthians, mano. E a torcida do Corinthians não admite um Curitiba da vida, como um Juventude ano passado, como um Vitória, chegar aqui e tirar ponto do Corinthians dentro de casa. Adversários que só têm como ambição a permanência na Série A. Então vá pro inferno você também. Mano, e suas formas de torcer, né? Quando ganha, vai no Instagram com aquela cara de pastel dele. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Flamengo 1. Parabéns, Dorival. Parabéns, elenco. Honrar o manto. Aí quando perde um jogo que não vale de porcaria nenhuma, Pardal, técnico horroroso. Quando precisa de técnico, não tem. É realmente, mano. Quando precisou, ganhou do Palmeiras, ganhou do Vasco e ganhou do Flamengo. Dependência de você, mano, a gente trocava de técnico todo mês. Falou, galera, abraço. Rachou o grupo, hein? Rachou o grupo, deixou de ser unanimidade. Rachou até o pinico, o Dorival, eu sempre critiquei ele, mesmo nos momentos ali que o Corinthians estava bem. Mas eu sempre critiquei o Dorival. Eu nunca fui fã do trabalho do Dorival. Eu sempre usei aqui, até inclusive algumas coisas que aconteceram na carreira do Dorival, que simbolizam o que eu falo. Os times que o Dorival muitas vezes dirige são campeões apesar dele. Cara, aquela demissão do Flamengo foi um bagulho assim que pra quem tá de fora fala, só tem maluco lá dentro. Emblemático. Ele tinha ganhado uma Copa do Brasil e uma Libertadores, o Portuga. Só que se você analisar a forma como ele conquistou, cara, ele tomou um amasso, Lelê, do Corinthians dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã, era pro Dorival ter perdido o título ali naquele jogo. Perdemos aí nos pênaltis aí porque o Vital e o Fagner desperdiçaram. O Roger Guedes perdeu um gol aí praticamente embaixo da trave, que ele acabou deu o carrinho e a bola foi por cima ali, conseguiu fazer essa façanha. Mas, cara, na boa, o Dorival, ele é fraco. E a diretoria do Flamengo mandou ele embora, ele sendo campeão de 2 títulos. O Corinthians, ano passado, quando os jogadores quiseram jogar, o Corinthians fez o que fez. Se dependesse do próprio Dorival, Lelê, eu não confio nele. Só que, essa postura que o cara tá falando aí, mas o Dorival, a culpa não é dele, porque ele quis dar a entender isso daí, que eu tô pegando no pé do Dorival. É por causa disso que torcedores do Corinthians hoje são Nutelas como você.